Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o dia de São Lucas, evangelista. E São Lucas era um médico. Então já quero começar o nosso encontro de hoje, mandando uma bênção toda especial a todos os médicos e médicas que acompanham aqui o Evangelho de hoje ensina. Eu não sei se você sabe, mas quando eu era criança eu queria ser médico. Deus me fez médico de almas. Então eu tenho uma admiração profunda pelo exercício da medicina. Aquelas pessoas que têm essa vocação bonita de cuidar desse dom que Deus nos deu, que é o dom da vida, de tirar a dor das pessoas, de devolver a saúde, devolver a alegria. Então, que Deus abençoe abundantemente todos os médicos e médicas, as pessoas que trabalham no âmbito da saúde, para que vocês sejam sempre abençoados, iluminados pela graça de Deus. Então, pela intercessão de São Lucas, que Deus abençoe a todos os médicos e médicas que acompanham aqui o Evangelho de hoje ensina, mas também aqueles que não acompanham, o meu carinho, as minhas orações. Eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade, lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra próximo de vós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando hoje São Lucas, nós escutamos esse trecho do Evangelho, que eu posso dizer é um trecho do Evangelho missionário. Por quê? Porque diz, primeiramente, que Jesus escolheu 72 discípulos, aqueles que iriam agora contribuir com a missão. E Jesus não somente escolhe esses 72 discípulos, mas Jesus trata de instruí-los, e instruí-los muito bem. Sim, porque para ser um missionário, é preciso que antes eu seja um bom discípulo. Discípulo, aquele que aprende. Missionário, aquele que leva ao mundo aquilo que aprendeu do Mestre. Então, se você quer ser, e nós precisamos, como batizados, como cristãos, sermos verdadeiros missionários de nosso Senhor, antes a gente precisa ser um bom discípulo. E um bom discípulo é aquele que busca estar com o Mestre, sobretudo, estar com o Mestre, aprender com o Mestre, ter uma intimidade, ter uma relação pessoal, uma relação de amor com o Mestre. E aí você vai, com o coração agora cheio de amor, você vai espalhar esse amor ao mundo. E aí Jesus então trata de dar as instruções. Jesus diz que eles não devem andar sozinhos. Sim, porque nós precisamos uns dos outros. Nós não somos uma ilha. Por que andar de 2 em 2? Porque quando um está desanimado, o outro ajuda. Quando esse outro está desanimado, o outro ajuda. E tanto no âmbito de ajudar, como também no âmbito de corrigir, de orientar,
de ser um apoio. Então, nós precisamos uns dos outros. Caminhar de dois quer dizer você ter sempre alguém que você possa contar. Aqui é a importância das pessoas que nos acompanham, os confessores, diretores espirituais, os bons amigos, os formadores, os bispos, os sacerdotes, a igreja, o Papa, para dizer, eu preciso do outro, para que o outro me ajude a caminhar. E aí Jesus vai dizer também, pedi ao Senhor da messe, pedi ao Senhor da messe que mande mais trabalhadores, a importância da oração. É muito interessante, às vezes a gente quer padre para tudo, né? A gente quer o padre para poder batizar o meu filho, a minha filha, a gente quer o padre para me confessar, a gente quer o padre para dar uma bênção, a gente quer o padre para celebrar uma missa, a gente quer o padre para fazer uma encomendação, a gente quer a presença do padre, isso é muito bom, louvado seja Deus. Mas às vezes a gente não reza pelos sacerdotes, nem por aqueles que já são, nem por aqueles que estão em formação, e muito menos por aqueles que Deus quer chamar, que Deus chama. Então, pedi ao Senhor da messe mais operários para a messe. Eu já disse isso aqui e vou dizer outra vez. Eu tenho certeza absoluta, no íntimo do meu coração, que a minha vocação é fruto da oração de alguém. Ou seja, algum dia alguém rezou para que eu fosse padre, para que eu fosse um sacerdote, para que eu fosse um religioso. E eu tenho muita alegria por isso. Talvez aquelas senhorinhas ali do apostolado da oração, da Legião de Maria, aquela oração muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Ou, sei lá, de algum parente meu, eu não sei. Mas a minha vocação, eu sinto que é fruto da oração de alguém. Reze pelas vocações. Reze pelas vocações. Reze pelas vocações. Jesus disse, pedi ao Senhor da messe. Se ele disse, pedi ao Senhor da messe, ou seja, reze para que a gente possa ter mais vocações na vida da igreja. E aí Jesus segue com as suas orientações. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, a missão não é fácil. Vai ter sempre quem aceite, vai ter sempre quem não aceita. Inclusive, não somente não aceita, mas também persegue. Eu vejo tantos cristãos com postura de lobos, perseguindo, sendo cruel, sendo violento nas suas palavras, nos seus posts, nos seus comentários. Às vezes até usando o nome de Deus para isso. Não, pelo amor de Deus, a nossa mensagem é a mensagem de paz, a nossa mensagem é a mensagem de fé, a nossa mensagem é a mensagem de amor, de esperança, de respeito, de misericórdia. Ou seja, nós temos um conteúdo a anunciar. E em nenhum momento Jesus vai aqui dizer, você pode se vingar. Inclusive ele disse, Pedro, coloca a tua espada na bainha, ou seja, guarda. O meu reino não é desse mundo. Então, tome cuidado. Jesus disse, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, e não o contrário. Nós, cristãos, não podemos ser lobos para devorar os outros. E, infelizmente, eu posso dizer isso para vocês, eu tenho contemplado tanto isso, tantas pessoas que se dizem cristãs, mas têm posturas de lobos ferozes, querendo devorar uns aos outros. Não é assim que nosso mestre nos ensina. E aí Jesus segue as suas orientações dizendo, qual é a mensagem? Quando vocês chegarem numa casa, o que vocês têm que dizer? A paz esteja nesta casa. A paz esteja nessa casa. Ou seja, meu povo, nós somos missionários da paz. Da paz. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e disse o quê? A paz. Esses dias, na semana passada, eu escrevi um texto que falava sobre isso. Tantas pessoas pedindo posicionamento. Eu já me posicionei.
Eu sou a favor, sobretudo, antes de tudo, do amor e da paz. Do amor e da paz. Porque foi isso que o nosso mestre Jesus nos ensinou. Você tem a sua preferência, é a sua liberdade, a democracia de escolher quem você quiser, mas não esqueça o respeito, o amor, a paz, a misericórdia. Então, meus irmãos, Jesus disse, chegar numa casa, chegar em qualquer lugar da missão, a paz. A paz. Às vezes a gente vai fazer missão para poder criticar o jeito que o outro manifesta a sua fé. Né? A gente vai visitar alguém, aí chega logo perguntando, aqui quem é batizado, quem não é batizado, quem fez a primeira Eucaristia, quem não fez a primeira Eucaristia, quem é casado, quem não é casado, quem fez isso. Não. Não. Sim, é importante isso, mas não nesse primeiro momento. A primeira coisa é a paz. Eu me lembro bem, uma vez eu estava fazendo missão e eu entrei na casa de uma família evangélica e assim que eu cheguei, subitamente a pessoa começou já a me bombardear, né? Com críticas à fé católica e começou a perguntar um monte de coisa. Eu deixei a pessoa, deixei falar. E aí eu respondi muito serenamente algumas perguntas, né? Que não eram perguntas, eram quase acusações. E assim que eu vi que a pessoa não estava, né, muito interessada em dialogar, o que eu fiz? Vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos rezar a oração que Nosso Senhor nos ensinou. Peguei na mão dessa pessoa e comecei a oração do Pai Nosso. E ela ficou tão, desconcertada, porque ela esperava talvez uma postura de revidar, também de ser incisivo, de ser grosso. Não. Eu estava anunciando a paz, o príncipe da paz, que é Jesus. E ao final, antes de eu sair, essa pessoa me deu um abraço e agradeceu aquela visita, sim, porque é o amor que cura os corações. É o amor que nos salva desse espírito de violência, de crueldade, de vingança, de afronta que nós muitas vezes carregamos dentro do nosso coração. Enfim, Jesus vai dando aqui as orientações, diz, olha, se você entrar na casa, fique ali, coma do que você virem. Por quê? Porque o servo é merecedor do seu salário. E aí, Jesus diz, para terminar, diga ao povo, o reino de Deus está próximo. Né? O reino de Deus está próximo de vós. E o reino é o próprio Jesus que chega, que se aproxima, que se faz próximo a nós. Hoje, celebrando São Lucas, que a gente possa aprender com esse grande evangelista da misericórdia, a manifestar ao mundo a misericórdia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.